até hoje você não conseguiu alcançar nada na tua vida porque você vive confuso, você faz muita coisa ao mesmo tempo, você quer fazer tudo e por esse motivo você ainda não conseguiu chegar a lugar nenhum. Essas palavras foram as palavras que eu falei para mim mesmo a dada altura, quando eu estava cansado, quando eu percebi que tinha chegado num nível em que já estava aqui, ó, saturado de tanto fazer N coisas e não ir a lugar algum. E quando eu digo lugar algum, refiro-me a alcançar objetivos que eu, claro, delimitei para a minha vida. Por exemplo, estar formado, ter um emprego estável, uma boa renda e rendas extras, né? Então, nunca consegui até hoje chegar a nenhum destes lugares. Por quê? Porque eu fazia muita coisa. Eu acredito que muitos de vocês que estão a assistir-me, ou você que está a assistir-me, é uma daquelas pessoas que sabe fazer muita coisa, ou gostaria de fazer muita coisa, ou gosta de fazer muita coisa, quer aprender tudo e mais alguma coisa e acaba ficando confuso sobre quem é você, o que é que você gosta, quais são as coisas que você não deve estar a se focar e qual é a coisa principal que você se deve focar, em que você deve focar-se primeiro. E tal como eu, gostarias de alcançar coisas que até hoje você ainda não alcançou. E por esse motivo, hoje vamos falar um pouquinho, vamos refletir um pouquinho acerca disso. Mas atenção, essa reflexão parte do meu ponto de vista. Então, com base na minha reflexão, você poderá fazer uma reflexão sobre a tua vida, sobre o teu lado. Eu sou Felipe Aragão e você está no iCast, este que é um canal onde eu falo do meu dia a dia, onde eu faço um podcast comigo mesmo, onde eu trago opiniões minhas sobre tudo e mais alguma coisa. Mas antes que eu comece aqui a falar sobre este que é o nosso tema, né? Esta confusão, né, de ideias de coisas que nós às vezes temos, ou que você também tem, tal como eu queria partilhar com vocês metas que eu fiz, penso que em 2024, sim, fiz em 2024, para alcançar até 2031. Não tenho problema em partilhar isso aqui com vocês, ok? E eu coloquei em ordem, ok? E o primeiro está assim, vejam lá, está aqui, ok? Podem ver, ó. Metas a longo prazo, 2025 a 2031, ok? Então, a primeira meta é, Celi termina a universidade. Celi é a minha mulher, para quem não sabe, e essa é uma das minhas metas, que ela termine a universidade até 2031, né? Não necessariamente em 2031, acho que até chegarmos em 2031 ela tenha terminado a sua universidade. Segunda meta, Russell tem 120 mil kwanzas na conta. Russell é o meu primeiro filho e meu único filho até o momento, né? E vai ser por muito tempo, espero eu, que não, porque isso vai significar duas coisas. Ou não estou a conseguir alcançar os meus objetivos. Dois, ou alguma coisa aconteceu e eu decidi não mais ter filho. E essa alguma coisa acontecer é, por exemplo, eu e a minha mulher terminarmos. O que eu não espero que venha a acontecer. Uhum. Terceiro, se ele fala inglês, aqui nesta meta eu começo a ficar um pouquinho mais realista porque ela já está a aprender alguma coisa em inglês, até porque eu mesmo a ensino, né? Já estamos há uns 3 dias ou 4 que não estudamos, né? Porque estudamos os três, eu, meu filho. Na
verdade, eu ensino para elas, né? Pessoal, quero pedir desculpas pelo barulho. Vai ter muito barulho aqui, então eu vou procurar fazer esse vídeo rápido. Ou então, talvez vou gravar só a metade até onde o barulho começar. E depois vou fazer uma parte 2, talvez. Meta número 4. A meta número 4, Russell estuda inglês, que é o que já está acontecendo também. Meta número 5, Russell estuda desenho, ainda não consegui. Meta número 6, Russell lê 36 livros. Sim, de 2025 até 2031, meu filho tem que já ter lido 36 livros. Lembrando que ele tem apenas 6 anos, vai fazer 7 em julho, estamos em março agora, e ele já lê alguns livros infantis, então vamos alcançar a meta. Meta número 7, tem um estúdio de fotografia e design. Número 8, viajei para o estrangeiro, já aconteceu. Número 9, se estou no estrangeiro a trabalhar, temos 3 milhões e 73 e 730, ai meu Deus, 730 mil, não, 2 milhões, sim, e 730 mil kwanzas, né? E 36 mil kwanzas, sim. Na conta bancária. Número meta 10, se estou no Brasil a trabalhar, temos 3 milhões e 600 mil. Se estou a trabalhar em Angola, temos 600 mil kwanzas. Reparem que a diferença é abismal, né? Talvez um dia venham aqui contar mais sobre isso. Número 12, se estou em Angola, estamos na casa alugada. Daqui a pouco já vamos para lá, ok? Número 13, participei em mais de 5 concursos literários. Acho que já participei em 2. Cheguei na final em 1, né? Faltam 3. Mas esse ano acho que não vou participar em nenhum. 14, publiquei 3 livros no Wattpad. Sim, já alcancei isso. Número 15, sou corredor e me exercito todos os dias da semana. Parei um pouquinho por causa da doença que eu tive. Número 16, uso roupas formais em ocasiões importantes. Sim, vocês lembram que eu disse que vou cortar o cabelo daqui a pouco, então isso faz parte, né, dessa mudança, dessa estratégia, né, porque eu quero trabalhar com a minha imagem, então terei que fazer algumas mudanças. Não que o cabelo seja um problema, mas a ideia que eu quero passar, para a ideia que eu quero passar, eu precisarei cortar o cabelo. Número 17, uso roupas semiformais a maior parte do tempo, ou seja, eu quase nunca vou estar de roupa assim, vestido casualmente, né? Ou assim, informal, né? No estilo informal, quase nunca vou estar assim. Número 18, uso chinelas personalizadas ou sandálias na maior parte do tempo, né? Do dia a dia, no caso. Número 19, uso escovinho e corto de 2 em 2 semanas, algo que vai ser muito difícil para mim, porque eu não tenho muito hábito de cortar cabelo, então vou ter que praticar bastante. Número 20, pratico meditação todos os dias pela manhã. Essa é uma parte que eu ainda não voltei, desde que vim para Angola ainda não recomecei. Número 21, sou didata em neurologia e psicologia. Eu adoro neurologia, desde 2017 que estudo neurologia. Parei um bom tempo, mas é algo que eu nunca paro de estudar, assim, de forma direta. 22, sou melancólico colérico. Esse é um objetivo que eu tenho. Mudar não. Trabalhar na minha personalidade, no meu temperamento, a ponto de eu adquirir o suficiente do temperamento colérico para eu não estar muito na passividade, no introver... Não sei se existe essa palavra, introvertimento, né? Mas acho que introvertivismo existe. Para eu não estar sempre aí introvertido, com dificuldade de me expor e tudo mais. Então, estou a trabalhar nisso. Meta número 23, falo francês fluentemente. Bem, comecei a estudar francês esse ano, então online, né, sozinho. Então, espero que até lá, vou me esforçar para que até lá venha a ser fluente, né, em francês. Número 24, escrevo um livro por ano. Essa é a parte fácil se eu tiver computador. No momento estou sem computador, então vai ficar difícil, né? Número 25, sou leitor bem mais maduro e crítico.
leio há um bom tempo, tendo em conta que eu não comecei a ler cedo, né? Comecei a ler em 2015, então já acho que com 20 anos de idade, então pode-se dizer que é um bom tempo, né? Para quem começou a ler tarde. Número 26, fiz networking com fotógrafos e designers. Já comecei, na verdade, a fazer alguns. Número 27, tive meu segundo emprego. Né? Meu segundo emprego no sentido de... o primeiro emprego que eu tive foi como professor e depois dali nunca mais tive um emprego, né, diferente disso. Emprego que me rendesse dinheiro, porque eu trabalhei como enfermeiro, mas como um voluntário, né, e estagiário também. Trabalhei em corte e costura, mas na época em que eu estava a fazer o meu curso, então isso não conta, não conto. Mas trabalhei, tive um segundo emprego, sim, um segundo trabalho, uma experiência de trabalho diferente, como deliver. Sim, na África do Sul trabalhei como deliver e trabalhei também em vendas, que ajudou-me bastante. Bem, agora vamos lá falar sobre essa questão do dessa pessoa, né, que nós somos, você que está me assistindo, provavelmente você que nem eu, né, tem N habilidades, por exemplo, das habilidades que eu tenho, coisas que eu sei fazer, costurar, tenho habilidades na área de enfermagem, sou enfermeiro, sou professor, sei fazer pão, sou padeiro, né, tenho uma formação em panificação, manicure e pedicure, tem coisas que eu vou esquecer, mas já citei 5, ok? Desenho, gosto muito de criar planos de negócio, né? Planificar é uma coisa que eu adoro, adoro planificar. Trabalho com designer, sim, fotografia, panfletos e etc. Já 8. Tem alguma coisa, tem algumas coisas provavelmente que eu vou esquecer, mas só essas 8 habilidades que eu possuo já é suficiente para vocês perceberem que eu sei fazer muita coisa, tenho habilidade para muita coisa, mas ao mesmo tempo nada do que eu faço, né, atualmente me dá dinheiro. Nada do que eu faço ou sei fazer atualmente me dá dinheiro. Então, essa é a minha maior dificuldade, focar-me em uma única coisa. Por que que eu tenho essa dificuldade? E talvez se você não sabe o porquê que você tem essa dificuldade de se focar em uma única coisa, você vai conseguir, através da minha resposta, procurar saber qual é a tua dificuldade. Por que que você tem dificuldade em se focar em uma única coisa? E no meu caso, é porque eu tenho medo, sempre tive um medo, de me focar na coisa errada. Imagine, por exemplo, me focar em apenas ser professor, fazer a faculdade de educação, né? Tornar-me um professor e depois eu não me sentir completamente realizado. Além de não me sentir completamente realizado, não conseguir dar um sustento à minha família, tendo em conta que professores em Angola ganham muito mal, passam muita dificuldade financeira, então esse é um dos motivos, né? Medo de me focar na coisa errada. Poderia, por exemplo, me focar em enfermagem. Temos muito ativo, até hoje ainda não consegui retirar o meu certificado do ensino médio de enfermagem. Eu tenho 2 ensinos médios, um em físicas e biológicas e um em enfermagem. E consegui tirar o meu certificado de ciências físicas e biológicas bem tarde, né? Antes mesmo de... Quando eu comecei a fazer o curso de enfermagem, eu ainda não tinha nenhum certificado, nem do ensino médio de ciências físicas e biológicas. Já tinha terminado há um tempinho, né, há um bom tempo, acho que mais de 3 ou 4 anos, mas não tinha conseguido tirar porque fiz no colégio e pronto, a dada altura meu pai não conseguiu pagar as propinas, acumulamos aí um monte de dívidas e isso fez com que eu não conseguisse tirar o meu certificado a tempo para entrar para a faculdade e tudo mais. Então eu tinha sempre esse pensamento, pô, vou me focar numa coisa, se aquilo não der certo, vou me focar na costura, se a costura não der certo, vou me focar a estudar enfermagem e de repente posso empacar no meio do caminho porque não vou conseguir dar sequência na universidade e não vou conseguir trabalhar porque não tenho certificado. Então terei perdido tempo e dinheiro. E isso fez com que eu entrasse para muitas áreas, terminava obviamente, maior parte delas, mas
não tinha certificado, ou não conseguia, por exemplo, encontrar emprego, porque também tinha esse problema de ir à procura do emprego. Eu não sabia por onde procurar emprego, como abordar as pessoas. Toda essa dificuldade, graças a Deus, eu consegui ultrapassar na África do Sul. Procurei muito emprego na África do Sul, muito, por acaso. E o mais estranho, em inglês, né? Em português, então isso para mim ficou patente de que o problema não é a língua, o problema não é saber falar, o problema, no meu caso, era a exposição. Eu tinha medo da exposição. Se eu fosse, por exemplo, para Viana, eu colocava na minha cabeça que na Viana todo mundo me conhecia e ia me julgar no sentido de, pô, mas esse não é o fulano que sempre nós devíamos a estudar e que nos parecia que ele estava no bom caminho, no caminho certo e que ia ser alguém muito grande dentro da área que estava a se formar. Como é que agora ele está aqui nesse restaurante procurar emprego, por exemplo? Ou estava nessa padaria a procurar emprego, ou estava nesse ateliê de moda a procurar emprego. Não make sense. Então, antes mesmo que as pessoas dissessem qualquer coisa, porque elas nunca disseram, né? Eu imaginava tudo isso, eu colocava tudo isso na minha cabeça e isso me impedia de me expor, isso me impedia de ir além, fazer, isso me impedia de fazer o que eu tinha que fazer. Então, por esse motivo, a África do Sul ajudou-me muito, ajudou a me expor, ajudou a ultrapassar esses problemas de exposição. Então, resumidamente, o problema era ter muitas habilidades prejudica-me ou prejudicou-me durante muito tempo porque eu não sabia me focar em uma única coisa, ok? Eu ficava confuso. O que eu mais gosto? Porque eu gosto de costurar, gosto de escrever, gosto de ensinar, gosto de tratar de pessoas, né, como um enfermeiro. Então, eu ficava assim, pô, mas o que eu gosto no fundo, no fundo? Eu percebi que eu não precisava gostar de tudo que eu fazia, eu precisava, ou seja, eu precisava gostar de uma coisa para fazer, eu precisava era me focar em apenas uma coisa e fazer bem, e pronto. Então, por esse motivo, a África do Sul ajudou-me muito a mudar, a trabalhar nesse quesito, ultrapassar esses problemas. Eu espero que no teu caso você descubra qual é o teu problema, porque pode ser isso, pode ser que você não consegue se focar em uma única coisa com medo de que aquilo não vai dar certo, ou com medo de estares a se focar na coisa errada. Então, por esse motivo, alguns de nós ficamos empacados, nós que temos muitas habilidades ou que gostamos de fazer muitas coisas, né? Bem, é isso que eu queria dizer por hoje. Infelizmente não vou poder alongar-me bastante, também por conta do barulho que vocês estão a ouvir. O vídeo vai ficar muito ruim, provavelmente, por conta disso, mas é isso que eu queria passar para vocês e pretendo vir ainda com muito mais coisas, ideias, conversas, né? Declarações sobre o meu processo, né? Dos 1826 dias que eu estou vivendo. E eu espero, né, que eu consiga ajudar-vos de alguma forma, né, com as intervenções que eu vou trazer aqui, né? Por isso, agradeço para quem me assiste, deixar um like se achar interessante, seguir o canal se quiser, se achar que o meu canal vai lhe acrescentar alguma coisa. E estamos juntos. Deixem aqui nos comentários o que é que vocês acham, quais as vossas dificuldades, sugestão de livros, né? Podem deixar se quiserem, ou se quiserem sugestões de livros, escrevam nos comentários que eu vou trazer sugestões de livros que ajudam a superar certos obstáculos. E se quiser também saber como ir para a África do Sul e tudo mais, como é que eu fiz para ir para lá, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer questão de gravar um vídeo explicando sobre como é que foi o meu processo. Então, até já.